De Deus registrada no livro de Atos, capítulo 1. Chegamos no momento do nosso estudo, onde daremos uma introdução ao livro de Atos. Atos 1, do versículo 1 ao versículo 5. Diz-nos a palavra de Deus: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Queridos, os primeiros versículos do livro dos Atos dos Apóstolos são versículos explicativos. E esses versículos trazem a informação do escritor, que é denominado Lucas, o médico amado, Lucas, que escreveu o primeiro livro. E essa primeira informação que ele dá a esse homem chamado Teófilo, segundo a tradição, um homem importante, que tinha uma alta estima e pertencia a uma classe alta no Império Romano, um cristão convertido. Ele recebe as primeiras informações dos evangelhos lá no registro de Lucas, mostrando que o início do ministério de Jesus era o apontamento do seu reino, e essa trajetória até a morte de Cristo e a sua ressurreição acontece com o propósito de registrar tudo o que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Encontramos então a primeira declaração de Lucas, demonstrando que esse já é o segundo livro, e esse segundo livro agora tem por iniciativa registrar os passos da igreja que Cristo comprou com o seu próprio sangue e reuniu no seu próprio corpo, salvando, lavando-a e remindo para a sua glória. Esse Senhor Jesus Cristo agora incumbe a sua igreja de continuar o que ele começou. E isso não aconteceria sem que antes eles fossem revestidos do mesmo poder que Jesus, em todo o seu ministério, havia sido revestido, o poder do Espírito Santo, segundo a promessa que ele mesmo dera aos seus discípulos pouco antes da sua crucificação.
Bloqueou aqui, irmãos. Então passa aí para mim, irmão. Bloqueou aqui. Não tem como passar. Vou ver se mudou aqui. Mudei. Então nós temos agora uma instrução narrativa de Lucas, mostrando que o início da igreja, essa história é dedicada a um homem de certa posição, segundo o cumprimento do Evangelho. Primeiro escrito para esse homem, segundo escrito também para informar a esse homem. Alguns escritores afirmam que esse Teófilo que Lucas cita, na verdade é um codinome, é um nome escondido, a fim de que Lucas pudesse identificar esse nome, associando-os aos crentes, aos servos de Deus, aos primeiros cristãos da igreja primitiva. O que nós temos como dificuldade é que Lucas utiliza como um nome próprio e identifica esse homem, trazendo então essa informação. Na verdade, não tem como nós acreditarmos essa situação como sendo um número de pessoas, e sim a uma pessoa que Lucas teve o objetivo de informar. Passa para mim, irmão. Já desisti. Pode passar. Isso. Lucas fornece uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram desde o princípio. Ele está registrando ali Lucas 1, 2 e 3, fazendo essa transmissão a esse homem, e ele volta ao mesmo assunto agora na introdução do livro de Atos, mostrando a quem ele escreveu. E ele ensinando, dizendo a Teófilo que ele estava narrando o primeiro tratado de Lucas, ele teve a responsabilidade de ensinar tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, em que foi recebido em cima nos céus. Ou seja, os evangelhos tiveram a responsabilidade de mostrar Jesus Cristo vindo ao mundo com o objetivo e a mandado de Deus para salvar a humanidade perdida. Lucas então relata que esse livro de Atos agora é a continuação dos atos de Jesus, não por meio de Jesus fisicamente presente, mas agora por meio da sua igreja, onde a igreja estaria agindo no lugar de Jesus Cristo, com a autorização de Jesus Cristo e espiritualmente ensinados e dirigidos por Ele. Quando nós abrimos o livro de Atos, nós vemos que o livro de Atos ele tem essa peculiaridade de ensinar os primeiros passos da igreja cristã, visto que esses primeiros passos eram uma experiência que os próprios apóstolos estavam vivenciando no início da caminhada cristã. Enquanto ensinavam, estavam também aprendendo. Pode passar? A tese de Lucas: Jesus continua ativo. O que ele começou, agora continua por meio da sua igreja. O que mudou foi o seu método de trabalho. Ele não está mais fisicamente presente, ele não está mais na carne. Ele prossegue a fazer, mas também a ensinar mediante o seu corpo, a igreja. Isso, queridos, é fantástico, nós entendermos como a palavra de Deus nos instrui e nos ensina através dos propósitos que Jesus Cristo começou e agora delega à sua igreja e enche de autoridade, da mesma autoridade que ele obteve, para que a igreja possa prosseguir essa caminhada e fazer coisas tão grandiosas como ele fez. E segundo a própria profecia, a própria predição do Senhor Jesus, os discípulos estariam capacitados a fazer coisas maiores
do que o próprio Senhor Jesus. Uma primeira demonstração disso foi o primeiro sermão do apóstolo Pedro. Jesus, apesar de pregar para uma grande multidão, o início da igreja tem no sermão do apóstolo Pedro uma conversão em massa de muitas pessoas, de 3.000 almas convertidas. O próprio Senhor Jesus já havia dito que os discípulos teriam o poder de fazer coisas muito maiores. Na verdade, é o próprio Senhor Jesus realizando por meio da sua igreja. Assim como nós pregamos no domingo, né, não nos cabe o orgulho de sermos usados por Deus para essa tão grande obra. Nos cabe a humildade e reconhecermos que nós somos vasos enchidos, cheios do Senhor para a realização dessa grande obra. Nós somos privilegiados. Contudo, a glória desse evangelho ainda é o Senhor Jesus que age por meio da sua igreja. Pode passar? Não entendi. Tentar no celular? Deixa eu ver, peraí. Tô aqui. Acho que passei. Beleza, tá bom. Agora já dá. Teófilo, o nome Teófilo significa amigo de Deus. E no princípio da igreja, realmente, acabou dando esse significado a todos os amigos de Deus, isto é, os leitores cristãos em geral. Esses amigos de Deus, queridos, não eram aquelas pessoas simpatizantes do Evangelho, mas eram os primeiros convertidos ao cristianismo, a Cristo. A gente não pode confundir as pessoas que são amigas do Evangelho, como nós dizemos hoje, associando a esse grupo de pessoas. Na verdade, amigos de Deus, ela está mais associada, essa palavra está mais associada à figura de Abraão, que na sua origem ele obedeceu a Deus e foi considerado amigo de Deus. Por extensão, a igreja recebe também essa alcunha de amigos de Deus quando os crentes se rendem ao Senhor Jesus para então adorá-lo. Hoje nós temos um termo muito comum nos nossos dias de tratar as pessoas como amigos do Evangelho. Não é essa associação que nós estamos fazendo hoje, tá bom? Na realidade, a obra toda em 2 volumes cobre uma única história sobre Jesus, a qual, na mente de Lucas, pertencia aos últimos dias. Ou seja, o que Lucas está fazendo é uma obra em 2 temas. A primeira discorrendo sobre a presença física de Jesus, o próprio Lucas descrevendo a Maria no nascimento, trazendo o significado de Emanuel, Deus conosco, ou seja, a presença de Cristo fisicamente no meio do seu povo. E agora o livro de Atos é o momento em que Jesus se despede, mas continua agindo. E essa ação de Jesus acontece por meio da igreja. E esses últimos dias, são aqueles dias considerados pela pregação de Pedro, lá no capítulo 2. E é importante a gente perceber, queridos, que desde o momento em que Jesus foi assunto aos céus, acho que já foi um tema de pregação aqui também, desde o momento que Jesus foi assunto aos céus, subiu aos céus e delegou a sua igreja de poderes, nós vivemos os últimos dias. Por quê? Porque esses últimos dias é o advento em que se espera a volta do Senhor. Então, ainda que nós tenhamos vivido depois da subida de Jesus Cristo, os 2000 e tantos anos, a inauguração dos últimos dias se deu na despedida do Senhor Jesus
indo aos céus e para junto de Deus, o Pai, interceder por nós. Isso é importante a gente pontuar, porque muitas vezes a gente associa os últimos dias ao momento que nós denominamos de parousia, lá nos últimos tempos, quando na verdade o ideal é entendermos que a partir do momento que Cristo se ausenta, a igreja passa então a inaugurar o termo últimos dias. Na pregação de Pedro, no capítulo 2, nós encontramos essa referência segundo a profecia de Joel, capítulo 2. Tá bom? Joel não eu, o profeta Joel. E nós vemos então no versículo 5 as instruções de Jesus, relacionando-se ao dom do Espírito Santo, né? Cremos, portanto, ou todavia, que o Espírito Santo já se envolvera na obra que o Senhor realizava. Então, o Espírito Santo que o Senhor promete à sua igreja, que promete aos seus discípulos, era o mesmo Espírito Santo que estava atuando sobre a vida de Jesus e que ele iria conceder como promessa à igreja, dando-lhe autoridade para prosseguir na sua caminhada. O livro de Atos ele é importante porque, antes de demonstrar qualquer poder sobrenatural, este livro denota que o que Cristo está fazendo é uma transferência de autoridade. Uma transferência de autoridade, em que ele agia fisicamente e agora ele passa a agir por meio da sua igreja, autorizando a igreja a atuar em seu nome. Durante 40 dias, após a morte de Jesus, a sua morte, Jesus apareceu aos seus discípulos. E lá no grego nós literalmente entendemos o espaço de 40 dias, né? E não parece que, não significar que o Senhor estivera com eles continuamente, mas que aparecia de tempos em tempos durante esse período de tempo. O que isso quer dizer? Queridos, não significa que depois da ressurreição de Jesus, Jesus tenha ficado o tempo todo presente fisicamente com seus discípulos, dando-lhes as últimas instruções, né? Nós encontramos lá nos últimos capítulos de João, esse encontro de Jesus ressurreto. Ele entra na casa, no cenáculo fechado, desaparece, aparece no caminho de Emaús, desaparece, e depois ele encontra os seus discípulos na praia, onde os discípulos estão pescando, e Jesus está ali preparando já os peixes assados, para que os discípulos que estão pescando, segundo a palavra maravilhosa do Senhor Jesus, né, o último ato miraculoso do Senhor Jesus, falando aos discípulos para pescarem, esses discípulos, então, têm as últimas instruções no último capítulo do Evangelho de João, onde o Senhor agora confronta a Pedro e coloca-o como aquele que seria responsável para inaugurar o tempo da igreja. Tá bom? Isso quer dizer que lá naquele tempo, esses 40 dias foram dias em que o Senhor aparecia e desaparecia em algum momento. Ainda assim, o que eles pregavam não era o ensino deles mesmos, né? Nós encontramos que esses discípulos, depois da autoridade do Senhor Jesus, não são pessoas que estão dispostas a dar um testemunho de como a sua vida mudou, né? Às vezes nós temos aquela visão de achar que a pregação do Evangelho mostra a nossa vida como espelho para as pessoas verem como Cristo nos transformou. É claro que a nossa vida é dada como evidência, mas a pregação do Evangelho é a anunciação de um Cristo que morreu e ressuscitou por nós para nos conceder a salvação.
Mas, pastor, aonde cabe o testemunho? O testemunho cabe no momento em que você tiver que dar uma palavra a alguém desesperado e mostrar, sim, com a sua vida, o quanto faz diferença ter Jesus na sua vida, a presença de Jesus na sua vida. Contudo, a pregação é algo muito diferente. É uma proclamação de um Deus, de um evangelho que não fala do ser humano, fala-nos do Deus gracioso que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Então, os ensinos deles não era acerca dos... não era um ensino acerca dos acontecimentos, ou uma doutrina que eles próprios haviam criado, mas o que lhes fora ensinado pelo próprio Jesus a respeito de sua morte. Então, em que reside a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho você encontra lá no capítulo 2, que Pedro está apontando que esse Jesus, a quem Deus deu autoridade, morreu, padeceu, é entregue sob o poder de Pôncio Pilatos e ressuscitou. Ou seja, o Evangelho relata a morte de Jesus Cristo, uma morte sacrificial, uma morte expiatória, a fim de que o pecado da humanidade fosse expiado por meio do seu sacrifício. O Evangelho é a anunciação da morte do Senhor, trazendo, então, clareza ao nosso coração, para que entendamos que essa morte seria legitimamente a morte que nós devíamos a Deus, e que Jesus Cristo, de maneira substitutiva, realizou por nós. Um sacrifício pelo mundo, e Ele sendo o próprio Deus. O Evangelho não fala de pessoas. O Evangelho fala-nos de um Cristo que morreu para nos salvar. Bom? E nos tempos vindouros, e nos anos vindouros, essa igreja agora, ela prega pelo ministério do Espírito de Jesus. É uma igreja que agora anuncia a morte do Senhor Jesus, e aos crentes prover a esperança de que essa morte que nos deu vida, nos leva para a vida eterna, a fim de que a igreja pudesse esperar o momento, segundo a promessa do próprio Senhor Jesus, que nós não vamos atropelar esses versículos, no capítulo 1, que ele voltaria, né? Então, isso é importante pontuar para a igreja. Mas o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus nós entendemos que foi inaugurado pelo Senhor Jesus no início do seu ministério. Mas esse reino é efetivo, esse reino está definitivo no meio de nós, ou ele ainda está em desenvolvimento, né? O reino de Deus não é uma comunidade de cristãos, e tampouco uma vida interna da alma, nem ainda um paraíso terrestre que a humanidade está trazendo à luz, estando agora em pleno desenvolvimento. Ou seja, o reino de Deus ele não corresponde a certas particularidades. O reino de Deus ele pode englobar essas realidades, mas ele ainda não está definitivamente concluído, e ele será definitivamente concluído no momento da volta do Senhor Jesus Cristo. O que ele inaugurou por meio do início do seu ministério, a igreja continua até o momento da sua volta. A igreja continua na inauguração dos últimos dias. E os últimos dias, que foi inaugurado na sua subida, continua até o dia da volta de Jesus. O reino de Deus é a sua ação com poder real. Ou seja, o reino de Deus é Deus agindo, é Deus assumindo o controle, exercendo sua soberania e de modo especial impondo o seu governo, né? Nós aprendemos isso no livro de Colossenses, que nós esperamos ter tempo para estudar junto com a igreja. Nós aprendemos isso no livro de Filipenses, que nós também esperamos ter tempo para estudar com a igreja, mas esse reino de Deus é o estabelecimento da autoridade e de Jesus reassumir a posse da sua criatura que estava
perdida e sem comunhão com Deus. Cristo reassume através da sua morte, e então ele toma posse, comprando a sua igreja com seu próprio sangue, e inaugura então a realidade de um reino que começa e que termina na eternidade. Começa aqui e termina na eternidade. É Deus impondo seu governo, objetivando o destronamento de Satanás e a restauração da humanidade ao relacionamento íntimo com o próprio Senhor Deus. Então, o caminho da igreja, o reino de Deus, é a ação de Deus estabelecendo o seu reino e reassumindo o controle, que o próprio homem havia dado por autoridade a Satanás. Todas as vezes que nós abrimos o Antigo Testamento, e lá no livro de Jó, você vai encontrar Satanás arrogando o direito que o próprio ser humano concedeu a ele de autoridade. O que Jesus veio fazer? Jesus veio fazer exatamente isso, destronar o poderio e a posse de Satanás, para que a igreja remida e lavada seja a posse única e exclusiva de Deus, como nós encontramos no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Por enquanto, o reino de Deus haveria de ser uma experiência parcial e pessoal, mesmo assim, uma experiência real, Nós vivemos esse reino, A oração do Pai Nosso é essa oração em que a igreja clama repetidas vezes: venha a nós o vosso reino, ou assuma o controle, exerça a sua soberania. Quando nós pedimos para que Cristo venha, para que Deus venha e sobre nós com o seu reino, é que Ele assuma o controle e as rédeas da nossa vida, para todos quantos se submeterem ao governo de Deus em Cristo Jesus. E parece proposital o ensino de Jesus Cristo aos discípulos, ensinando a oração que Ele teve a paciência de ensinar aos seus discípulos nos seus primeiros passos, nas suas primeiras caminhadas. As pessoas denominaram lá oração dominical, mas não tem nada a ver não, tá? É só um título que colocaram na Bíblia. É a oração que o Senhor Jesus ensinou. Não tem nada a ver com a oração dominical, O fato das pessoas utilizarem isso nas liturgias dominicais acabou entrando no título da Bíblia lá, mas é a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, quando eles pediram para que o Senhor os ensinasse. Somente quando o Senhor voltar, o reino de Deus será completamente estabelecido e o governo divino dominará sobre todos. Mas, pastor, o Senhor não é soberano, Deus não é soberano? Sim, Ele é soberano. Mas, efetivamente, o reino de Deus, ele tem a sua conclusão na eternidade, no momento em que os salvos estarão com Ele, promovidos à glória celeste. O que Ele inaugurou na terra é algo que efetivamente está debaixo do seu comando, mas que definitivamente a igreja experimentará com o dia em que formos para a eternidade. O dia do Senhor, que em certo sentido pode se afirmar ter chegado quando Jesus veio à terra, vem demorando todos esses anos para completar-se até que Cristo retorne. Então, o que esse dia do Senhor significa lá no Antigo Testamento? Significa aquilo que Jesus está dizendo lá no capítulo 5, verso 39 de João, que Ele é o cumprimento das Escrituras, que os judeus costumavam olhar para as Escrituras, mantendo a sua esperança no Messias que vinha. E nós encontramos agora no versículo 40, Jesus acusando-os, dizer: olha, apesar das Escrituras dizerem sobre mim, e vocês procurarem examinar nas Escrituras a evidência da minha vinda,
quando eu estou no meio de vocês, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Então, esse evento, o dia do Senhor, era o dia esperado pelos judeus. Para a igreja, o dia do Senhor é o momento da sua volta, o momento do seu retorno. O dia do Senhor foi inaugurado no tempo em que ele veio encarnar-se e tornar-se um de nós. Para a igreja do Senhor Jesus, agora nos últimos tempos, o dia do Senhor é o dia que nós conhecemos com o determinado da sua vinda, o seu retorno para buscar a sua igreja, para que a sua igreja possa viver com ele eternamente. Grande parte do texto dos Antigos Testamentos descreve o dia do Senhor, aplicando-se no Novo Testamento ao dia de Cristo, a saber, ao dia em que ele vai voltar. Então, dessa forma, os judeus que esperavam a vinda de Cristo também recebiam essa anunciação de um reino estabelecido, que mostrava que esse reino inaugurado seria concretizado com a segunda vinda do Senhor Jesus. A igreja vive esse advento, a igreja vive esse momento. Queridos, nós terminamos aqui essa parte introdutória do livro de Atos, e a partir da semana que vem nós estaremos trabalhando versículo por versículo aquilo que nós demos como introdução, para que a igreja então possa ser edificada com a explicação de cada versículo, ok? Hoje foi a introdução de como o livro de Atos foi escrito, por que foi escrito, e a continuação do Evangelho de Jesus Cristo por meio da atuação da sua igreja. Finalmente, a gente entende que a igreja tem o seu momento de inauguração e vai definir o seu momento final no momento em que Cristo recolher a sua igreja dessa terra. Amém?